Seja bem-vindo a mais uma edição do podcast Miguel Sousa Tavares de Viva Voz. O fim do Estado é o título do artigo semanal no Expresso, que serve de ponto de partida para mais uma conversa com vários apiadeiros e ainda para um improviso reservado na parte final. Eu sou a Paula Santos. O Expresso faz 50 anos. Celebre connosco e torne-se assinante em expresso.pt. Olá, Miguel. Olá, Paula. Primeira paragem neste podcast, a greve da CP. O protesto regressou à empresa pública e promete fazer muita moça junto dos utentes dos comboios. Já não é a primeira vez que abordamos o tema nestas conversas. O Miguel fala na desgraça dos utentes e contribuintes. Para si, este é um cenário a que ninguém já parece conseguir dar a volta. É verdade, e eu acho que já há uma indiferença geral, as pessoas já estão habituadas às greves da CP, é uma constante. A CP tem, creio que pelo menos uma dúzia de sindicatos lá dentro, e se não são os maquinistas como agora, são outros sindicatos que fazem greve, portanto os pretextos são infindos, os sindicatos também, e nós habituámos a ver uma empresa que está sempre em greve. Eu lembro-me quando o ex-ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, disse numa conferência que o transporte ferroviário era importante demais para ser aberto à iniciativa privada. Pois eu acho justamente o contrário, ele é importante demais para ser deixado a sua exploração a um monopólio público que manifestamente não funciona há muitos anos, cada vez serve pior aos seus utentes, de tal forma que hoje em dia, se alguém vai olhar para um horário dos comboios, tem que consultar também o horário das greves para ter a certeza que vai ter um comboio. Da empresa pública CP passamos para o peso da máquina da administração pública, que provoca uma sensação deprimente que se traduz na ideia de que nada que tenha de passar pelo Estado funciona devidamente. Isto é uma leitura recorrente e generalizada. Em que medida é, na sua opinião, uma percepção justa? Muitas vezes não é justa. Muitas vezes, eu pelo menos falo pela minha experiência pessoal, encontro pessoas em serviços públicos que tentam prestar um serviço público em condições, e muitas vezes também é a máquina que está por trás delas que impede essa prestação boa de serviços públicos. Agora, há uma certa atitude coletiva de que a comunicação social se faz eco, e eu digo acriticamente, que leva a crer que todos os serviços públicos, em todos os serviços públicos, empresas públicas, encontramos sempre a mesma justificação para que nada funcione. Os trabalhadores estão desmotivados. Ora, se o país inteiro se declarar desmotivado, e não apenas os funcionários públicos ou os trabalhadores dos serviços públicos, então o país para. Então o país para por desmotivação, que é uma causa de extinção das nações que até agora ainda não foi posta em execução. Nós seríamos pioneiros em relação a isso. E a verdade é que quando olhamos para tragédias como a que aconteceu agora na Turquia e na Síria, nós pensamos como a noção de desmotivação pode ser tão fraquinha em comparação com os países que vivem verdadeiras tragédias. Mas de facto em Portugal, eu chamei este artigo o fim do Estado, porque vamos constatando que tudo aquilo que é essencial no Estado, que é a saúde pública, os transportes, a educação, a justiça, está a deixar de funcionar aos poucos. E não só deixa de funcionar, como parece haver um baixar de braços. Essa história da desmotivação, de que não há nada a fazer, que isto não anda para a frente, e simultaneamente em tudo aquilo que a fiscalização do Estado é essencial para controlar a atividade privada, para evitar os abusos da atividade privada, o Estado também não funciona. Então eu pergunto, quer dizer, para que é que serve o Estado? Para que é que nós pagamos impostos tão altos se no fim o Estado não cumpre a sua parte? Há países, nomeadamente na Escandinávia, Dinamarca, etc., onde pagam impostos mais altos, mas tudo funciona lindamente. As pessoas não têm que arruinar-se para pôr os seus filhos na escola privada, nem para recorrer à saúde privada, porque o Estado presta a sua parte, a sua contraparte. Aqui não. Aqui estamos a assistir paulatinamente ao fim do Estado. O Miguel pega no exemplo da execução do PRR para lembrar as queixas de todos os que procuram aceder às verbas dos fundos e que caracterizam o processo como sendo um processo burocrático, no fundo um burocrático círculo infernal. Estaremos aqui mais uma vez a falar da falta de meios ou de um planeamento pouco eficaz? Paulo, é as duas coisas. Ainda hoje estava a ouvir queixas sobre isso.
os processos são de tal maneira complicados que a maior parte dos candidatos desiste. Só aqueles que já estão muito rotinados em aceder a dinheiros europeus é que conseguem ir adiante. Isso tem um contra, tem um prejuízo. É que normalmente são sempre os mesmos a conseguir apoios. E, portanto, aqueles que tentam entrar de novo com as suas empresas, com os seus projetos e ter acesso aos dinheiros do PRR ou aos dinheiros europeus não conseguem entrar, porque vão esmagar com um processo de tal maneira kafkiano e de tal maneira burocrático que desistem. E parece que a máquina está montada para fazer as pessoas desistirem. E nós ficamos a pensar como é que é possível que o país seja de tal forma ajudado e depois não se ajude a si próprio. Mas devia ser exatamente o contrário, não é verdade? Devia ser o contrário. E então esbarramos com este paradoxo. Ou facilitamos todos os processos e deixa de haver fiscalização e começam as batotas e começam os jogos de interesses e começam os compadrios, ou tentamos fiscalizar e tudo isto emperra numa máquina burocrática que parece feita para parar o investimento e de facto para deitar à rua o dinheiro que nos oferecem. Esta questão do PRR tem realmente aqui duas vertentes, que é por um lado as dificuldades de que falamos agora no acesso aos fundos, não é? Por outro, a falta de fiscalização da distribuição das verbas dos muitos milhões. Esta semana ficámos a saber que o Tribunal de Contas efetuou apenas uma auditoria à atribuição destas verbas, apesar de já terem sido disponibilizados mais de 1.400 milhões de euros. Tem razão o Presidente da República quando pressiona o Governo e anuncia que vai passar a visitar algumas obras? Bom, ele tem razão, agora ele não está, quer dizer, ele tem razão quando pede maior celeridade na execução dos projetos. Agora, isso não depende apenas do Governo, isso depende de uma imensa máquina do Estado que, eu vou dar o meu exemplo pessoal que eu não gosto de dar muito. Eu trabalhei 2 anos para o Estado quando era muito novo, tinha 24 anos. E ao fim de 2 anos, eu não era do quadro, puseram-me no quadro da função pública e numa letra altíssima. E eu despedi-me. Não me despedi apenas do lugar em que estava, eu despedi-me da função pública, para grande espanto dos meus colegas. E porquê? Porque eu percebi que eu nunca mais queria ter a tentação de trabalhar para o Estado. Porque nada funcionava. Aquilo era a lei do círculo vicioso, andava tudo à roda. Cada decisão que se tomava, mesmo ao mais alto nível, a nível do ministro, esbarrava numa camisa de forças ao nível do funcionalismo de base que existia exatamente para evitar que nada se movesse. Portanto, isto é muito difícil de mudar. Eu não sei que talvez toda a gente precisasse não de um, mas de 12 marqueses de Pombal, cada um à frente do Ministério, para romper esta inércia. E é uma utopia pensar que alguém, nomeadamente o Miguel ou outra pessoa como o Miguel, podia mudar o sistema por dentro, podia contribuir para essa mudança? É uma utopia pensar assim? É uma utopia. Eu acho que nós, como disse o Ministro da Economia esta semana numa entrevista que deu, acima de tudo nós temos um problema de cultura, de mentalidade, e é isso que temos que mudar. É a primeira coisa. Nós só tivemos uma inspeção ao longo de 1 ano aos projetos do PRR. Ninguém sabe explicar porquê. E o dirigente do sindicato dos auditores do Tribunal de Contas tentou uma explicação, e a explicação que ele deu é que aqui dentro há muito mal-estar e muita desmotivação. Mais uma vez, a palavra desmotivação. E aí eu pergunto no meu texto, mas alguém os obriga a ser funcionários públicos? Mas estão todos desmotivados, se não é aquilo que gostam de fazer, então não vão para ali trabalhar, deixem outros ir para ali trabalhar. Última paragem antes do improviso para o tema que esteve no centro do improviso da semana passada e que falava de um braço de ferro entre ministros, 2 ministros, sobre o futuro dos exames do secundário no acesso ao ensino superior. Sabemos agora que os exames vão manter-se, apesar de algumas alterações. Posso registar do seu lado um certo alívio? Bem, eu acho que é o mal menor. É o mínimo, como eu digo, assistimos já no passado à incapacidade, à impossibilidade funcional de avaliar os professores em função dos resultados dos alunos. Portanto, agora, se deixássemos também de avaliar os alunos, chegaríamos àquilo que eu chamo a escola invisível, uma escola que estaria toda montada para não ter resultados. Assim que foi-se para o mal menor, os alunos vão ser avaliados apenas a 3 disciplinas, 2 das quais escolhidas por ele. Ora, quem me dera ter apanhado isto no meu tempo do liceu, que bom que era, se em vez de ter andado a estudar alemão, que aliás gostei muito, mas latim, que era uma coisa horrorosa, eu pudesse ter escolhido as minhas 2 disciplinas, e vão ser avaliados também uma terceira, que é português, que eu acho muito bem. E essa é obrigatória, não é?
é obrigatória e basta ver, às vezes são divulgados os testes que os alunos fazem para admissão à Universidade de Português e aquilo é absolutamente escandaloso, como é que alguém pode terminar um ensino secundário a escrever português daquela maneira. Portanto, este é o mínimo e deve-se dizer que em contrapartida, se a nota dos exames contava 30% para a nota final do curso de secundário, agora baixou para 25%. Portanto, de facto, estamos perante o mínimo dos mínimos. É preciso que a escola não tenha ensinado absolutamente nada a estes alunos para que eles não consigam obter uma classificação de passagem no final dos 12 anos. E já que falámos do improviso, sigamos então para ele. Um violento sismo, de que já falámos, sacudiu há dias a Turquia e a Síria e provocou uma tragédia. Edifícios caíram como castelos de cartas e morreram milhares de pessoas. O número ainda está longe da contagem final. A discussão sobre o estado das nossas construções e as condições antissísmicas transferiu-se para o cenário português e não tem faltado o debate. Carlos Moedas veio assegurar que Lisboa está extremamente bem preparada desde os anos 80, embora não nos bairros mais antigos, mas há especialistas a admitir grandes fragilidades nos hospitais. E o Presidente da República a colocar alguma água na fervura sobre o possível alarmismo criado. Não sendo nós especialistas, Miguel, mas ouvindo falar há tantos anos nas falhas tectónicas em Portugal, não lhe parece que esta é uma boa oportunidade para se fazer um levantamento sério dos problemas que possam existir? Paula, todas as oportunidades são boas, agora é assim, de facto nós não somos especialistas, eu não sou de maneira nenhuma, eu acho que as únicas pessoas que podem falar habilitadamente disto são engenheiros com especialidade em estruturas de construção civil. Aquilo que eu percebi daquilo que tenho ouvido é o seguinte: nós temos legislação recente que obriga a construir de acordo com tendo em conta já o risco sísmico de Lisboa, e não só de Lisboa, do Algarve. Não sei se as pessoas têm consciência, mas o terremoto de 1755 foi bastante mais grave no Algarve do que foi em Lisboa. Causou muito mais mortes em Lisboa, porque Lisboa era uma cidade muito mais povoada, mas a sua incidência foi maior no Algarve. Ora, nós legislação temos, o problema é o problema eterno deste país. Temos excelentes leis, mas depois não fiscalizamos. Voltamos àquela coisa. Se a Paula quiser construir uma casa, vão-lhe pedir uma certificação energética, vão-lhe pedir projetos de engenharia sobre as águas, sobre os esgotos, sobre o gás, e agora já deixaram de pedir sobre o telefone, porque já ninguém tem telefone fixo. Mas sobre a qualidade da estrutura de construção civil, sobre as suas fundações, não lhe pedem nada, absolutamente nada, nem sequer uma declaração de honra do engenheiro responsável pela obra a dizer que aquilo está em condições de resistir a um terremoto. E não há nenhuma fiscalização a posteriori. Portanto, a afirmação do Presidente da Câmara de Lisboa, do engenheiro Carlos Moedas, vale o que vale, ou seja, é baseada na boa-fé de que a construção nova, recente, está de acordo com os parâmetros exigíveis, mas na verdade ele não pode garantir que esteja, porque não houve fiscalização nenhuma e continua a não haver. E provavelmente vamos passar algum tempo a ouvir falar deste assunto para depois, mais uma vez, até haver um pretexto, ele ficar na gaveta, não é? Cada vez que há um grande terremoto, nós voltamos à mesma conversa e depois, é Pai Nosso e Água Benta. O Fim do Estado, o título e mote para mais uma edição do podcast Miguel Sousa Tavares de Viva Voz. A sonoplastia deste episódio esteve a cargo do João Martins. A opinião já sabe, à sexta-feira.